Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença nós estamos. Tu és o poderoso, o soberano, o onipotente Deus, que pode todas as coisas. Nada te é impossível. O Senhor pode fazer coisas pequeninas e o Senhor pode fazer coisas grandes. Eu quero colocar nas Tuas mãos os Teus filhos que estão aqui, com os pedidos que eles têm dentro do coração, com os pedidos que eles têm na sua listinha, lista de pedidos, Pai. Só o Senhor sabe o que está ali. O Senhor responda um a um os pedidos. O Senhor fortaleça a nossa fé para que creiamos que o Senhor pode e que o Senhor fará aquilo que for para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Colocamos nas Tuas mãos a nossa querida irmã Isa, lá em Atlanta. Derrama o Espírito Santo sobre ela. Que o anjo do Senhor esteja ao lado dela ali naquele hospital. E o Senhor, como médico dos médicos, coloque a Tua mão sobre ela, curando-a, levantando-a da cama, para que ela continue louvando o Teu nome e fazendo o trabalho missionário, pregando o Evangelho. Abençoa em nome de Jesus. E abençoa-nos a todos que estamos aqui te adorando neste momento. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. O sexto sentido. Não viemos aqui hoje para falar de parapsicologia, porque a parapsicologia fala muito de sexto sentido. Percepção extrasensorial. Transmissão de pensamento. Não é sobre isso que viemos falar. Hoje queremos falar sobre o sexto sentido da Bíblia, o sexto sentido do cristão. Quero que você abra a Bíblia em Romanos, capítulo 1 e o verso 17. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1 e o verso 17. Todos com suas Bíblias. Vamos ler o que Deus tem para nós. Romanos capítulo 1 e o verso 17. Aqui nós lemos: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque está escrito: mas o justo viverá da fé. Queridos, a justiça de Deus chama-se Jesus. Justiça tem nome. Nome, Jesus. Esta justiça de Deus, que é Jesus, ela é descoberta de fé em fé. Porque está escrito: todos os filhos de Deus, os justos, viverão pela fé. Quem já viu um pássaro ansioso, nervoso? Quem já viu aqui um pássaro com a testa franzida de preocupação? Possivelmente o pássaro estivesse com olheiras porque não conseguiu dormir à noite, uma expressão cansada, olhos avermelhados pela noite não dormida. Poderia até estar se preocupando com o seu ninho. Como vou pagar a prestação do meu ninho próprio? Queridos, os pássaros, a natureza nos traz uma lição preciosa de despreocupação, de descanso nas mãos daquele que criou todas as coisas. Foi Jesus quem usou os pássaros, foi Jesus quem usou as aves para nos dar um exemplo. Abra sua Bíblia, agora lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e os versos 25 em diante. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6 e os versos 25 em diante. Vamos ler aqui. Veja a mensagem de Deus para você nesta manhã. Porque vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Capítulo 6 e o verso 25 em diante. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Você que vive num país estranho, num país estrangeiro, você pode estar mais preocupado do que os brasileiros que vivem no Brasil, porque você está aqui sem trabalho, sem um salário. Esta semana alguém disse, na reunião de oração que tivemos quarta-feira, alguém disse assim: aqui nesse país ninguém tem trabalho fixo. Quem pode dizer, o meu trabalho é fixo, não falha? Não, aqui todos vivem pela fé. Todos vivem pela fé. Nós aprendemos a depender de Deus muito mais aqui do que no nosso país, no Brasil. É uma experiência de fé viver aqui. É uma aventura de fé. Por isso o verso 26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Que está falando das mulheres também, não é só homens. Vocês, homens e mulheres, que têm tão pequenina fé. E o verso 31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Que beberemos? O que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios, ou seja, quem não conhece Deus, também procura. Eles também procuram estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Será que Deus não sabe quanto você precisa de pão, de comida, de arroz, de feijão? Será que Deus, o Pai, não sabe quanto você precisa de dinheiro para pagar o aluguel? Ele sabe. Ele conhece a sua geladeira, Ele sabe se você tem combustível no carro, Ele sabe todos os detalhes da tua vida. Queridos, nós não temos um Deus impessoal, nós não temos um Deus distante, alheio aos nossos problemas e dificuldades. O Deus que nós adoramos, segundo a Bíblia nos ensina, é um Deus muito íntimo, é muito próximo de nós, é um Deus Pai, é um Deus amigo, é um Deus que te ama como se você fosse a única pessoa para ser amada neste mundo, como se não existisse outro para amar. Ele te ama com tal intensidade, e Ele cuida, e Ele espera pelo teu clamor, Ele espera pelo teu pedido, Ele espera pelo teu grito de socorro. E Ele cria situações, e Ele permite situações difíceis na tua vida, para que você se lembre dEle. Porque todos têm que convir que nas horas difíceis nós oramos mais. Se a pessoa está doente, ela pede mais oração, busca, clama. Se a pessoa está com um trabalho incerto, ele clama, porque nós ficamos inseguros. E a nossa insegurança é uma brecha, uma oportunidade para Deus agir e nos ajudar. Portanto, queridos, aqui o verso 33 diz, Deus sabe, não é o verso 32, Deus sabe que necessitais de todas essas coisas. E o verso 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que todas? Comida, bebida, casa, carro, roupa, estudo, não é, Juliana, Mariana? Deus sabe, a necessidade de cada um é diferente da do outro. Elas estão lutando pelo estudo, elas querem estudar, e Deus vai abrir uma porta, não uma porta
em Washington State, mas uma porta próxima, porque elas estão sendo uma bênção aqui na igreja, e Satanás quer tirar essa bênção da igreja. Queridos, aqui diz no verso 33, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Essa é a exigência de Deus. Busque em primeiro lugar o quê? O meu reino, os meus interesses. Quais são os interesses de Deus? O seu interesse é trabalho, comida, cama, carro, estudo. Mas quais são os interesses de Deus? Salvar almas, fazer crescer essa igreja, fazer brilhar a luz da verdade nessa cidade. Coloque o interesse de Deus em primeiro lugar, e Deus vai cuidar dos interesses seus. Quando a minha esposa e eu fomos chamados para ir para Manaus, o pai da minha esposa estava muito mal de saúde, bem idoso já, e recebemos o chamado de Curitiba para morar em Manaus. É como se morasse num outro país, porque é muito distante. E ele disse para a Leila: mas você vai me deixar agora? Nós não podemos mais nos ver. A gente morava em Curitiba, próximo da família, e nós fomos com lágrimas e com dor no coração. Nós fomos para Manaus, e nós só nos iríamos encontrar uma vez por ano agora. E então nós aprendemos e carregamos conosco esta frase: quando nós cuidamos das coisas que são preciosas para Deus, Deus cuida das coisas que são preciosas para nós. É uma troca de favores, irmãos. É uma troca de favores. Deus está dizendo: vocês cuidam da minha casa, vocês cuidam das almas pelas quais Jesus morreu, e eu vou cuidar das necessidades que você tem, de cama, de comida, de roupa, de carro, de estudo, de namorado, de casamento. Eu cuido dessas coisas, mas cuide das minhas. Louvado seja Deus por esse Deus tão próximo, tão amigo, tão pessoal. Queridos, em Jó capítulo 1, abra sua Bíblia, em Jó capítulo 1 e o verso 20 e 21. Jó capítulo 1 e os versos 20 e 21. A experiência de Jó é uma experiência trágica na Bíblia. Quando você lê a experiência de Jó no capítulo 1, você pode se perguntar: eu não queria estar no lugar de Jó. Será que você vai encontrar alguém dizendo: não, eu queria estar no lugar de Jó? Ninguém. Porque quando você começa a ler o livro de Jó, você vê que é desgraça atrás de desgraça, uma atrás da outra. Jó não tinha tempo de respirar, chegava outra má notícia. Outro não tinha terminado de dar a má notícia, chegava outra má notícia. E Jó foi o quê? Se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E por fim veio a pior de todas: teus filhos todos morreram. Teus filhos todos morreram. Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, 7 filhos e 3 filhas, 10 ao todo. Tudo isso morreu, irmãos. Tudo morreu. Como é que poderia ficar uma pessoa com tantas más notícias? Mas a Bíblia diz em Jó capítulo 1, verso 20 e 21, queremos ler com vocês. Capítulo 1, verso 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e reclamou. O que está escrito aí? Reclamou, é isso? Quando ele perdeu tudo o que ele tinha, quando ele perdeu os 10 filhos, ele se lançou em terra e ele adorou. Adorou.
Quão pior for a situação, mais nós temos que adorar, porque nós quebramos as pernas de Satanás quando você, em vez de reclamar e amaldiçoar, você adora. Porque perdeu o emprego, você se lança em terra e adora a Deus. Porque Satanás está certo que você vai amaldiçoar. Satanás está certo que você vai chutar o balde e vai reclamar. Vai culpar Deus porque morreu o filho, porque morreu a filha, porque morreu a esposa. E você não culpa, você adora a Deus. Queridos, aqui diz o verso 21. E disse Jó: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu e você precisamos aprender. Por isso a experiência de Jó está aqui. E a lição desse novo trimestre, irmãos, a próxima lição vai ser a última, certo? Do trimestre. O próximo trimestre é sobre Jó. É o livro de Jó. Nós vamos aprender com Jó a glorificar a Deus. Deus quer que você e eu desenvolvamos o quê? Esse tipo de fé, irmãos. Uma fé incircunstancial. Uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis para adorar a Deus. É bom adorar a Deus quando tudo está bom. Mas Jó adorou a Deus no pior. O justo viverá da fé. Para muitos cristãos, viver pela fé significa ser missionário em terra distante, sem salário. Mas o que realmente Deus quer dizer que temos que viver pela fé? O que Ele quer dizer com isso? Queridos, por 23 anos, a Leila e eu trabalhamos no Brasil como pastor assalariado. E eu pregava sobre viver pela fé. Mas eu não sabia o que era viver pela fé. Porque é fácil pregar sobre viver pela fé quando nós temos um bom salário, quando nós temos uma casa, quando nós temos o estudo dos filhos sendo pagos pela organização. É muito fácil falar sobre fé. Mas depois de 23 anos trabalhando lá, nós viemos para os Estados Unidos. Isso foi em abril de 1997. Viemos para Andrews, para a Universidade Adventista em Michigan. E queridos, quando nós viemos para Andrews, nós viemos porque tínhamos 12 pessoas que prometeram pagar os nossos estudos. Vocês acham que eu viria para os Estados Unidos com a minha família sem ter bolsa de estudo? Assim, sem ter nenhuma perspectiva de sustento? Não. Eu vim com a promessa de 12 amigos. Falaram: você vai e nós vamos te ajudar isso, eu vou te ajudar com tanto. Eu falo: bom, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. Então viemos. Passou o primeiro mês. Dos 12, um depositou R$500. Naquele tempo, o dólar e o real eram 1 por 1. Em 97 estava 1 por 1. Não sei se vocês se lembram. Se vocês têm idade para lembrar, não é? R$500 foi depositado na minha conta. Eu falei: opa, eu acho que os outros se esqueceram, mas no mês que vem eles vão depositar, não é? Segundo mês, novamente o mesmo que depositou 500, depositou novamente 500. Eram 11 membros da igreja e um não adventista. Só o não adventista, amigo meu, é que depositava todo mês 500. Os outros 11, irmãos, não nos deram nada. E eu estremeci. Falei: e agora? E agora? Eu não era solteiro? Estava com uma esposa? Eu tinha um filho e uma filha? E nós fomos pedir o visto. Nós viemos com visto de turista e pedimos visto de estudante aqui no país. E quando pedimos visto de estudante, eles disseram: você quer visto de estudante para você? Sim. E você quer para sua filha também? E para o seu filho? São 3 vistos de estudante? Sim. Quem vai trabalhar? Quem que vai pagar tudo isso? Riram, mas deram os vistos de estudante. Queridos, aqui nesse país, Deus ensinou para mim. Ele disse: Samuel, você sempre pregou sobre viver pela fé. Você não sabe o que é viver pela fé.
agora eu vou te ensinar o que é viver pela fé. Queridos, viver pela fé tem um preço, sabe? Tem um preço. É descascar alho, é lavar louça, é limpar casa, é trabalhar entregando pizza na Papa John's. Quando você vê esse pessoal, o Papa John's entregando pizza, lembre-se que o pastor Samuel, por um ano, entregou pizza das 5 da tarde às 3 da madrugada. Às 3 da madrugada. Eu dormia no carro porque eu não aguentava mais. Parava no sinaleiro e abria o sinaleiro e eu estava dormindo no carro porque eu não tinha tempo para dormir. Às 8 da manhã minha esposa me acordava para ir limpar a casa com ela. Eu estava com os meus pés pesados, com sono, cansado, e escrevendo a tese e fundando uma igreja. Queridos, Deus me ensinou, nos ensinou a viver pela fé, no gota a gota. Deus nos dando cada dia o suficiente. Entregando pizza, eu disse, fome não vamos passar, porque o Papa John's permitia que a gente fizesse uma pizza, a gente fazia uma pizza especial para cada entregador e levasse para casa uma pizza. Falei, de fome não vamos passar, porque eu tenho aqui uma pizza por dia, não é? Queridos, Deus nos ensinou o que é viver pela fé. A pessoa que pensa, que sabe o que é viver pela fé, Deus diz, eu ainda vou te ensinar. Quando nos aposentamos em julho de 2013, irmãos, Deus disse, Samuel, você ainda não sabe o que é viver pela fé. Agora, em 2013, você está pensando que você já sabe o que é viver pela fé. Em julho de 2013, aposentei, sem casa e sem carro. Salário, ó, 900 por mês. E nós viemos para a Flórida, que aqui era mais barato para viver. E Deus estava dizendo, agora eu vou te ensinar o que é viver pela fé. Queridos, Deus proveu. Um ano depois que nos aposentamos, nós tínhamos o carro pago, porque bateram no carro e deu perda total. E aí o Magno me orientou, pastor, deu perda total, peça para ficar com o carro. Mas eu não posso consertar. Peça para ficar com o carro. Vou conseguir um lugar que o senhor vai consertar esse carro bem baratinho e vai ficar de graça para o senhor. Eu falei, eu vou ficar com o carro. E o carro foi consertado, o seguro pagou, ficou de graça. Falei, olha, irmãos, o carro já estava de graça. E a casa? Onde morar? Pois Deus providenciou uma chácara de 1 acre para eu pagar 330 por mês. Quase de graça, não é? 330 é um mortgage. Em um ano Deus deu o carro de graça e deu a casa. Queridos, Deus não deixa faltar, mas você chega a momentos em que você se desespera. Há momentos que você não tem para onde ir, só para Deus, e você clama, você pede. Aprender a viver pela fé tem um preço, deixa marcas profundas, é um processo doloroso, que se a gente pudesse evitar, a gente evitaria. Se Deus me dissesse que eu ia passar por tudo isso na América, eu não teria vindo. Eu era presidente lá nos Estados, lá no Brasil, eu tinha todo o conforto. Eu vim porque Deus não falou tudo, e Deus não fala tudo. Deus fala aos pouquinhos, Ele vai soltando aos pouquinhos. Se Ele falar tudo, a gente se desespera. Ele quer que você aprenda a viver pela fé, confiando nele cada dia, e Ele só dá a agenda do dia para você. Ele não diz o que vai acontecer na semana nem no mês, Ele só diz para você
o que vai acontecer durante aquele dia. O maná Deus dava cada dia, e Deus vai prover as suas necessidades, meu irmão, cada dia. Ah, que bom se eu pudesse ter a poupança, uma segurança de ter bastante dinheiro para ficar tranquilo. Não, queridos. Deus quer que você continue dependendo dele, a necessidade nossa de cada dia. Queridos, aprender a depender do Pai, foi isso que Deus ensinou Jesus, o seu Filho, a fazer aqui na terra. Jesus veio não como Deus, ele era Deus, mas ele veio para viver como homem, e ele aprendeu a depender do Pai. Eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 5 e o verso 8. Vejam como é que o Pai ensinou o Filho. A forma como o Pai ensinou o Filho é a forma como o Pai vai ensinar você. Se você fica contente por ser filho de Deus, filha de Deus, lembre-se que o Pai vai usar a mesma fórmula para você que usou para o Filho Jesus. E não é para reclamar, ele está nos tratando como filhos. É assim que Deus trata os filhos. Como é que ele trata? Capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu o quê? A obediência. O que Deus quer fazer com você? Que você aprenda o quê? A obediência. Não é perguntar por que isso, para que não, obedeça. Eu não mandei? Mandou, então faça. Deus ensinou o Filho Jesus a obedecer, e Ele quer que você aprenda a obedecer, porque obedecer é um ato de fé. A fé, ela só é verdadeira e genuína quando ela resulta em atos de fé, ações de obediência. Por isso diz aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. A vida de Jesus na terra foi um mar de rosas? Não. O caminho dele foi um caminho de espinhos, não só na semana da paixão, mas durante os 33 anos que Jesus viveu na terra, o caminho dele foi um caminho de espinhos, de sofrimento, de dependência diária do Pai. E Deus quer que você, pelo padecimento que você tem, pelo sofrimento que nós sofremos, nós temos que aprender a depender do Pai, a viver em obediência ao nosso Pai. Por que o título do sermão é o sexto sentido? Porque existem 5 sentidos. Mas os 5 sentidos não nos levam para o céu. Quais são os sentidos que Deus nos deu fisicamente? A visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar. Os 5 sentidos que nós temos, todos os animais têm também. Sabiam? A vida animal consiste do uso dos 5 sentidos que eles têm. Só que nós, seres humanos, não somos do reino animal. Não. Pastor, eu aprendi em biologia que nós somos do reino animal. Mas você aprendeu errado. Porque na Bíblia diz que nós somos do reino espiritual de Deus. Do reino espiritual de Deus. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança dos animais, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos do reino espiritual de Deus. E no reino espiritual de Deus existem os 5 sentidos. Mas nós não podemos viver pelos 5 sentidos. Nós temos que viver pelo 6º sentido. E qual é o 6º sentido no reino espiritual de Deus? Como é que se chama? A fé. A fé é o 6º sentido. O justo viverá pela fé. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu cheiro, não é pelo que eu ouço, não é pelo que eu toco, mas o justo viverá da fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram feitos. Vejam que não é pelo que vemos ou tocamos, mas pela fé na palavra de Deus. Aprender a viver pela fé é um processo doloroso. A fé na palavra de Deus é pão no deserto. Por isso o maná caía todos os dias, menos sábado. Porque o pão do sábado era dado quando? Sexta-feira. Lembre-se disso, irmãos. Ah, como é que eu vou guardar o sábado? Se preocupe. A comida do sábado Deus dá sem você trabalhar. Você não precisa trabalhar pela comida do sábado. Ele já te dá na sexta-feira. Se você trabalha de domingo a sexta, você tem a comida do sábado. É responsabilidade de Deus. Mas o maná era a prova de que a fé na palavra de Deus provia pão. A fé na palavra de Deus provia água, porque a rocha acompanhava o povo de Israel pelo deserto. Não sei se vocês prestaram atenção neste verso, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, me surpreendeu quando caiu a minha ficha. Às vezes você lê o verso uma dezena de vezes e não caiu a ficha ainda. Você não entendeu o verso. Veja o que diz o verso, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam do quê? Bebiam do quê? Da pedra espiritual. Agora vem a frase que me chocou. Qual é a frase que está na sequência? Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra, a rocha era fixa ou era móvel? Porque a Bíblia diz que a pedra os seguia. Quantas vezes eles bebiam água por semana? Todos os dias. Todos os dias bebiam água no deserto. E da onde saía a água? Da rocha. Queridos, aquela rocha onde Israel acampava, lá estava o quê? A rocha, lá estava a coluna de fogo, lá estava a coluna de nuvem, lá estava o maná. Por onde eles peregrinavam no deserto, lá estava a rocha, lá estava o maná, lá estava a coluna de nuvem, lá estava a coluna de fogo, porque a rocha os seguia. Fé na palavra de Deus é pão. Fé na palavra de Deus é água. Fé na palavra de Deus é roupa que não se envelhece. Porque a Bíblia diz que eles, Deuteronômio capítulo 8, irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, verso 4. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 4 diz que nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Sapato que durou 40 anos, roupas que duraram 40 anos, tudo ali era milagre, irmãos, tudo era milagre. A fé na palavra de Deus não é passiva, irmãos, a fé é ativa, ela me leva a atos de obediência. Por isso, quando alguém diz que não dá para guardar os mandamentos de Deus, não dá para guardar o sábado, isso não é fé, porque a fé me leva a atos de obediência. A fé verdadeira se revela em atos de obediência. Lembram-se vocês do general sírio, leproso, que queria ser curado? E o profeta Eliseu disse: se você quer ser curado, vá ao rio Jordão, com águas sujas, barrentas, e mergulhe 7 vezes. Queridos, tinha que existir ato de obediência. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Não bastava 5 ou 6, 7. Deus é exato. Deus é exato. Quando Ele fala 7, é 7. Quando Ele fala 10%, é 10%. Não é nem 11, nem 9. Quando Ele fala o 7º dia, é o 7º dia. Não é o primeiro nem o 6º. Deus é exato, irmãos. E Deus requer obediência exata, em cima do que Ele falou, em cima da palavra que saiu da boca de Deus. A nossa obediência tem que aparecer.
O cego de nascença, irmãos, quando Jesus disse, depois de colocar lodo nos olhos dele, disse assim: agora vá e se lave no tanque de Siloé. Ele obedeceu, foi e se lavou e passou a ver. Atos de obediência. Não fique esperando que Deus vai fazer milagres na sua vida sem que haja atos de obediência. Sempre os milagres são acompanhados de atos de obediência. Deus não abre mão disso. Ele ensinou Jesus a obedecer, e Ele ensina a mim e a você a obedecer. Quando Pedro precisou de dinheiro para pagar os impostos, Jesus disse: vá pescar. O primeiro peixe que você pegar, abra a boca e pegue o dinheiro. E Pedro foi e pescou o peixe e abriu a boca, e lá estava o dinheiro, a moeda. Ato de obediência. Não é ficar balançando na rede esperando que o dinheiro venha. Tem que trabalhar, irmãos. 6 dias trabalharás. Não é 2 ou 3 dias, 6 dias trabalharás. Queridos, todos os milagres foram precedidos por atos de obediência. Este é um método divino. Agora, a fé na palavra de Deus, queridos, não significa que Deus vai nos livrar de todo o sofrimento e da morte. E quando as coisas que você não quer que aconteçam, acontecem. Será que se você orar com fé pela cura do seu filho, o filho vai ser curado e não vai morrer? Será que quando o nosso filho morre é porque nós não tivemos fé? Será que quando nós perdemos o emprego é porque não tivemos fé? Será que quando vem um câncer é porque não tivemos fé? Será que quem tem fé não acontece nenhuma desgraça, nenhuma morte, não acontece nada de ruim? Não, queridos. Quando nós temos fé, mesmo assim, Deus permite acontecerem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem. Daniel deve ter orado bastante para não ser lançado na cova dos leões. Imagine quanto ele não orou. Não me deixe jogar na cova dos leões, Senhor. Não me deixe. Mas ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus estava com ele dentro da cova dos leões. Os 3 amigos de Daniel oraram para que Deus não permitisse que eles fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Eu imagino que eles olhavam para aquela fornalha de fogo ardente e diziam: Senhor, tem misericórdia. O Senhor pode nos livrar daquela fornalha de fogo ardente. Mas Deus não livrou. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus estava com eles dentro da fornalha. O que eu quero dizer, irmãos? Quando nós pensamos, não, Deus não vai permitir que minha mãe morra, ou que meu filho morra, ou que eu perca o emprego, Deus vai dizer: eu vou deixar, mas eu estarei com você. Quando você estiver passando pelo vale escuro, eu estarei com você. Eu não vou te desamparar. Deus o Pai nunca desamparou Jesus o Filho, mas ele passou pelo Getsemane, ele foi açoitado e ele enfrentou a cruz, mas o Pai estava com o Filho. José era abençoado por Deus, mas foi vendido e traído pelos irmãos. José era abençoado por Deus, mas ele foi traído pela esposa de Potifar, foi lançado numa prisão, ficou 12 anos na prisão. Mas ele era abençoado por Deus, mas coisas ruins aconteciam na vida de José. Queridos, coisas ruins acontecem na nossa vida porque aqui não é o céu está por vir. Mas quando você estiver passando por momentos difíceis, meu irmão, lembre-se que por trás das escuras nuvens existe um sol que está brilhando, o sol da justiça, que é Jesus. Mesmo que o momento seja tão escuro que você não consiga ver Deus, lembre-se, Ele te vê. Você pode não estar vendo Deus, mas Ele está te vendo. Ele cuida de você. Esse é um Deus amigo, em quem devemos confiar. Pela fé na palavra que saiu da boca de Jesus. Nós um dia vamos viver com Ele. João capítulo 14, 1-3, Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Pela fé na palavra que saiu da boca de Jesus, nós vamos viver com Ele. Agora, queridos, dizimar é um ato de fé.
Quando o único dinheiro que você tem, pode ser nem o dinheiro que você tem. Você pode dizer a ele: Senhor, eu gostaria de devolver o meu dízimo, mas eu já gastei o dinheiro. Você já ouviu a experiência de pessoas que estavam com o dinheiro do dízimo e tentados a gastar, e não gastaram e devolveram? Mas eu vou te contar a experiência de pessoas que só tinham o dinheiro do dízimo e gastaram o dinheiro do dízimo. E pediram perdão para Deus, falaram: Senhor, eu gastei, eu te peço perdão, me ajuda essa semana a conseguir o dinheiro. Sábado eu quero levar na igreja o dinheiro que é teu, o dízimo, que eu gastei, eu pequei, mas me ajude a conseguir. E Deus é o Deus da segunda chance. Deus ajuda você a repor aquilo que você pegou dele. Dizimar é um ato de fé, é um ato de obediência a Deus. Você não pode perguntar para a tua conta: ó minha conta, ó conta minha, você me permite dar essa oferta e devolver esse dízimo? Geralmente a conta bancária vai dar uma resposta para você. Ela vai dizer: eu acho que não dá, é muito arriscado, você tem tantos compromissos, tantas contas para pagar, você tem uma TV a cabo de 200 canais para pagar, você tem a TV Globo para pagar, você tem o carro, o aluguel, o telefone, a luz. Eu acho que não dá para você devolver o dízimo desta vez, fica para o mês que vem. Vejam a história de Davi Snyder. Davi Snyder estava trabalhando com um grupo de missionários, jovens missionários, que trabalhavam no tempo das férias. Foram aqui para a América Central. Estavam fazendo trabalhos missionários nessas ilhas aqui do Caribe. E queridos, um dia Davi Snyder teve que ir para a ilha de St. John, fazer compras de suprimentos para a equipe que estava trabalhando em São Tomás. E ele foi para St. John, fez as compras, e depois que fez as compras descobriu que comprou demais e gastou o dinheiro e não tinha dinheiro para voltar, para pagar a passagem de volta de barco. Falou: e agora, como é que eu volto? Pediu oração dos irmãos: e agora, como é que eu vou fazer? Ele tinha que pregar à noite, ele tinha culto à noite, ele tinha que voltar. Ele foi para o porto, olhou para o barco ancorado e disse: Senhor, o que eu faço? Eu entro no barco, não entro? Eu não tenho dinheiro. E uma voz disse para ele: entra no barco. Ele se lembrou quando ele veio de barco, ele lembrou que o cobrador só passou cobrando o dinheiro na metade da viagem. Ele falou: bom, se eu entrar no barco sem dinheiro, eu vou ter a metade da viagem de tempo para Deus prover um milagre. E ele fez uma oração: Senhor, se o Senhor quer que eu entre nesse barco sem dinheiro para pagar a passagem, então me ajude. E entrou. Tinha lá umas 70 pessoas no barco. Ele sentou do lado de um casal e começaram a conversar, e o barco saiu. E ele estava conversando com esse casal, era um médico e a sua esposa, que eram daquela região. E esse médico logo perguntou para ele o que ele fazia. Ele disse: eu sou estudante, eu estou com um grupo de missionários ali na ilha, estamos pregando o evangelho. E ele prestando atenção no cobrador, e o cobrador veio vindo, até que chegou bem na frente do Davi Snyder. E ele enfiou a mão no bolso vazio, e quando o médico viu que ele estava com a mão no bolso, ele disse: não, deixa que eu vou pagar a sua passagem. Queridos, às vezes Deus resolve a coisa só no último segundo, irmãos. Último segundo. Sabe quando é aquele milagre da hora 1/10? A minha esposa gosta de falar: o milagre da hora 1/10, Senhor. É a última hora, é o último minuto. O Senhor faz o milagre agora ou não vai fazer mais, porque não vai ter outra oportunidade, Senhor. Estamos orando pelo milagre da hora 1/10. E Deus testa a nossa fé, porque Deus quer que a nossa fé cresça. Aprendamos a obedecer. Queridos,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero ler para vocês Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É Ele quem supre todas as suas necessidades. Você pode estar sem trabalho, Ele vai suprir as suas necessidades. Você pode estar sem estudar, Deus vai suprir as suas necessidades. Você pode ter outras necessidades que só Deus sabe, Ele suprirá. O justo viverá da fé. O sexto sentido é o sentido da fé. Você vive não pelo que vê, pelo que come ou pelo que pega, mas pela fé na palavra que saiu da boca de Jesus. Queridos, em Lucas capítulo 17, verso 5, os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Como é que Deus aumenta a nossa fé? Colocando-nos em situações que a gente é obrigado a crer nele. Ele nos força, quando você pede para aumentar a fé, Ele nos força a entrar em situações que vamos ter que crer nele ou crer nele, não tem outra saída. O desafio de Deus para nós é viver esta aventura de fé, provando ao mundo todo que o nosso Deus é real, Ele está próximo de nós, Ele é amigo, Ele é um Pai que nos ama. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas Ele suprirá, para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado.